Então, bom dia a todos. É com muito prazer que a gente dá início a esse domingo já com um estudo tão edificante, né? Hoje o Valdir Silva vai falar para a gente sobre a transição planetária. Um tema interessante aí para a gente debater, para a gente refletir. Nosso estudo vai até meio-dia. Às 10h45 a gente faz às 10h30 a gente faz uma pausa de 15 minutos e retorna logo em seguida para o segundo tempo, tá? Quem quiser participar com comentário ou pergunta, pode acionar a ferramenta da mãozinha aí do Google Meet, que na hora ideal, no momento oportuno, o Valdir passa a palavra, tá? Eu vou ficar de olho aqui no pessoal que levantar a mão, ou também quem quiser participar pelo chat, digitando, não tem problema não, pode ser também, tá? A gente vai lendo no momento oportuno. Eu vou fazer a nossa prece inicial e o Valdir dá início ao nosso estudo. Então vamos elevar os nossos pensamentos, serenar as nossas mentes, vamos sentindo esta paz, essa tranquilidade dessa manhã de domingo, já agradecendo desde já a, a oportunidade do estudo, a oportunidade do aprendizado, agradecendo por estarmos reunidos aqui esta noite, essa manhã, neste ambiente virtual, com este intuito, esse propósito tão nobre de aprender um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o Evangelho de Jesus. Estamos todos muito alegres de estarmos aqui com mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos a presença dos nossos amigos aqui neste ambiente físico, mas também dos amigos espirituais que estão em cada um de nossos lares, aí nos amparando, nos auxiliando e participando conosco deste seminário. Que o nosso amigo Valdir Silva possa estar bem intuído, para que ele consiga desenvolver o assunto de forma edificante para cada um de nós. Que estejamos todos com as mentes abertas para aprender bastante e refletir bastante. Que a paz de Jesus esteja presente com cada um de nós. Que assim seja. O Valdir, pode ficar à vontade, tá bom? Ok. Bom, então, bom dia a todos. O meu agradecimento, assim, especial pelo convite, pela oportunidade, reforçando o nosso pedido a Jesus, né, que nos ilumine, aos nossos amigos que estejam próximos de nós, nos aconselhando, nos intuindo, e pedindo a vocês que fiquem o mais à vontade possível. A gente prepara alguma coisa para falar sobre o assunto. Então, a gente dá para dar uma viajada, né, porque tem um tempo razoável. E é claro que na viagem a gente pode passar alguma coisa que alguém não entendeu ou que gostaria de saber a respeito, ou de comentar. Então, vocês podem comentar, pode acrescentar, pode discordar, pode até perguntar, e aí o André responde, tá? E vamos fazer o mais agradável, o mais leve possível, para que a gente possa realmente fazer, se não tiver muito conhecimento, muito aprendizado, que pelo menos a gente tenha uma oportunidade, uma confraternização de um bom momento, de um domingo de tranquilo, de paz e de busca de conhecimento das coisas. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá, né? O nosso tema, então, de hoje é a transição planetária. Então, é um assunto que está bem em moda atualmente, já vem sendo falado há mais tempo, né? Especialmente depois de sair o livro do Divaldo com esse título. Nós até nem vamos usar muito o livro, não. Nós vamos pegar uma sequência do assunto, partindo de forma mais simples possível, que nem temos condição, assim, vamos dizer assim, científica ou técnica para tratar de coisas mais complexas, mas de um jeito que a gente possa compreender e retirar algum ensinamento que facilite a nossa própria transformação, que é o objetivo final desse chamamento. A transformação que nós precisamos fazer em nossas vidas, essa vai ser a grande revolução, né?
para que a gente esteja em condições de se promover junto com a Terra. Nós começamos pelo dicionário. Vamos no dicionário procurar o significado de transição. Então, é um estado intermediário. Por exemplo, passar sem transição do estado feudal à democracia moderna. É passagem de um estado de coisas a outro. Uma rápida transição, mudança. Na telecomunicação, chama, num programa de rádio ou de televisão, ou num filme, a passagem de uma tomada para outra ou de um som para o outro. Bom, aí está. Qual que é o nosso objetivo? O que nós estamos procurando compreender? O que nós estamos chamando de transição planetária. Então, nós estamos no planeta Terra e sabemos que o planeta Terra está passando por uma transição, como planeta físico, uma mudança na hierarquia dos mundos, né, dos planetas, dos mundos. Ele está fazendo essa mudança física que, naturalmente, vai exigir uma mudança também moral e espiritual dos habitantes para que possamos continuar nele de acordo com essas mudanças que serão necessárias. Então, essa é a transição, ou seja, isso é o que estamos chamando de transição. No livro O Caminho da Luz, que é ditado pelo Emmanuel, né, o Chico Xavier, é um dos primeiros livros do Emmanuel. Ele começa, no capítulo 3, ele fala das raças adâmicas e o sistema de capela, que vai dar uma ideia para nós do que é o que está acontecendo conosco hoje. Ele fala até no início assim que eu acho interessante, porque de uma forma assim bem poética até, né? Pelo menos eu acho, fala, nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à Terra, considerando-se, desse modo, a regular distância existente entre a capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Então, aqui o Emmanuel já começa a dar uma fisgadinha, ou seja, mexer nas nossas consciências, né? Não significa que estamos todos nessas condições, mas uma boa parte está. E aí ele já começa a dar um toque também para fazer a diferença entre os mundos já purificados de capela e a Terra onde nós estamos vivendo. E ele continua, um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco relativamente às transições esperadas neste crepúsculo de civilização. Então, esse aqui é um ponto importante. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, conosco aqui na Terra, né?
relativamente às transições esperadas neste crepúsculo de civilização. O Emmanuel escreve no século XX, então ele colocou aqui transições esperadas no século XX, mas nós já estamos no XXI. A transição está em andamento, então. Aí ele diz que alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. O ponto importante aqui é que ele diz que de Capela, no momento em que estava acontecendo essa transição lá, os espíritos que estavam com dificuldade para seguir, para acompanhar o progresso moral, eles foram convidados a sair de lá e ser transportados para um mundo inferior. No caso, era a Terra, que, pelo que tudo indica, a Terra estava iniciando a sua fase de prova e expiação. É como se a Terra estivesse saindo de mundo primitivo e estivesse agora entrando nessa segunda fase, né, de provas e expiações. Então, esses espíritos que ainda precisavam passar pelas expiações foram localizados aqui na Terra, trazendo alguns dos conhecimentos que já tinham desenvolvido lá. Trouxeram esse conhecimento para a Terra, e os da Terra que estávamos entrando também nessa fase de provas e de expiações, passamos a aprender muita coisa com a experiência que eles traziam de lá. Ou seja, em termos de conhecimento, em termos intelectuais, eles já estavam muito mais avançados. A ligação, essa vivência ou convivência com eles, fez com que os da Terra pudessem também desenvolver e crescer. Então, inicia para o planeta Terra uma nova fase. A fase em que ele começaria a fazer uma preparação mais objetiva para atingir a sua finalidade maior, que é o crescimento para mundos melhores dentro da própria transformação da Terra. Aí nós vamos, então, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, ele fala lá, baseado nas palavras do próprio Jesus, né? Lá no Evangelho do João, ele diz que, no capítulo 14, no início dele, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, Jesus vem trazer, num momento apropriado, um consolo, uma orientação para nós da Terra, pedindo a nós que não nos perturbássemos, que continuássemos confiando no Pai e nele, porque na casa do Pai há muitas moradas. E aquela, ou seja, essa terra onde nós estamos e estávamos, provavelmente naquela época, não era a única morada. E ele deixa bem claro isso em diversas situações. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o desdobramento dessa informação, os Espíritos trazem no item 3 desse capítulo 3, com o título de diferentes categorias de mundos habitados. Então, o que eles vão dizer? Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há
em que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos que eles chamam de intermediários, misturam-se o bem e o mal. Então, é muito próprio do que está acontecendo na Terra hoje. Há uma mistura do bem, do que nós chamamos de bem, ou do que nós chamamos de mal. O bem, assim, muito resumidamente, seria aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal seria exatamente aquilo que está contrário à lei de Deus. Então, nós acostumamos a chamar de mal aquilo que é contrário à lei de Deus, e especialmente aquilo que nos atinge negativamente de alguma forma. Então, isso é bem característico de mundos intermediários, mundos que estão ainda nesse processo de evolução e que os seus habitantes, em especial, ainda não atingiram os objetivos maiores. Aí ele faz uma classificação. Ele fala como segue aos mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de prova e expiação, ou de expiação e provas, onde domina o mal. Os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, aqui, quando a gente vê essa classificação dos mundos, essas diferentes categorias, nós já vamos começar a imaginar. Bom, se nós estamos no mundo, como eu disse aqui, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Estando nós aqui na Terra ainda envolvidos com tantas misérias, e se tratando dessa classificação onde ele fala de mundos ditosos, mundos celestiais ou divinos, nós começamos a imaginar como seria estar nesses mundos ditosos, ou mundos felizes, ou os mundos celestiais. Nós estamos, então, nos promovendo a esses mundos. Da mesma forma, o nosso mundo aqui, o nosso planeta, está passando por um mesmo processo de promoção. Porque se há mundo de expiação e de prova, mundo de regeneração e mundo ditoso e os celestes, os habitantes precisam estar compatíveis com essa condição de cada mundo. Para que os habitantes atinjam isso, eles precisam entrar no processo da evolução. Para que os mundos também atinjam, eles precisam progredir nas proporções determinadas pelos senhores do universo, né? Então, é aí que vão acontecer, nos momentos em que acontecerão as transições, que são muitos mundos, né? Muitas transições, e imaginamos que todos vão passar pelos mesmos processos. Então, no momento das transições mais acentuadas, é que muitas coisas vão começar a acontecer de uma forma mais perceptível. Até porque, estando numa posição um pouco avançada em relação aos que estão chegando no mesmo mundo agora, é natural que alguns percebam mais claramente os erros que estão acontecendo. Então, essas misérias todas, esses sofrimentos, as dores que a gente percebe hoje assim, de forma muito mais intensa, e que até traz algumas dores para aqueles que não estão diretamente ligados, mas que já têm uma sensibilidade e um cuidado até com os irmãos que estão em torno,
Então, para todos, é motivo também de procurar aperfeiçoar ainda mais os seus comportamentos e procurar entender por que o mundo físico passa por algumas transformações. Então, tudo isso vai explicando para nós o que seria realmente essa transição que vai trazer alguns dissabores, que são os dissabores das dores de uma cirurgia, por exemplo, para você passar a ter uma vida melhor. E então, no item 6, ele fala da destinação da Terra e fala da causa das misérias humanas. A destinação da Terra, ele começa assim: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Então, por que esse juízo, assim, até um pouco radical? É exatamente a visão que nós temos. Nós temos ainda uma visão de um ponto de vista muito, eu costumo chamar que é um ponto de vista de baixo para cima. A gente vê muito mais, primeiro, as coisas ruins, as coisas desagradáveis, e acaba fixando nela e gastando o tempo todo com elas, e não tem tempo para perceber as outras, ou pelo menos as consequências ou a essência das coisas desagradáveis. É um chamamento, então, para a gente começar a mudar esse ponto de vista, passar a ver de cima para baixo, porque temos que considerar que Deus, que é soberanamente justo e bom, está vendo todas essas coisas. E Ele, que é todo justiça e bondade, veria tudo isso acontecendo tranquilamente, silenciosamente e fingindo que não estava vendo nada, né? Então, a gente não consegue imaginar isso. A gente, às vezes, até brinca, né? Ah, será que Deus, de vez em quando, não dá uma cochiladinha lá? Mas é claro que não, porque o universo é todo organizado, todo trabalhado, fiscalizado, protegido por inteligências que estão capacitadas para ficar em todos esses pontos onde não pode haver falha. Então, se essas coisas estão acontecendo, elas estão sob a justiça e a bondade de Deus. E nós precisamos procurar olhar de cima para baixo para ver como Deus, ver o lado bom de tudo isso aí, enfatizar mais o lado bom e, principalmente, vivenciar mais o lado bom de tudo. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Então, quando nós olhamos para a Terra e só para alguns pontos da Terra, como, por exemplo, se você olhar para um hospital e olhar só lá, você vai ver só gente doente. Se você olhar para uma penitenciária e fixar só na penitenciária, você vai ver pessoas que estão envolvidas com algum tipo de crime. Mas é preciso olhar o conjunto. E vamos ver em alguns setores da Terra pessoas boas, pessoas que estão em fases de ajuda já à humanidade, pessoas que estão em crescimento, que estão em aperfeiçoamento e colaboram muito para que os outros também cresçam, né? Parece que alguém levantou a mão aí. Quer falar? É a Cíntia. Tá, você quer falar, Cíntia? Ei, Valdir, bom dia, tá bom, querida? Tudo bem, você? Beleza. Eu pensei aqui que até nesses locais, né, nos hospitais, nas penitenciárias, se a gente prestar atenção, vão ter também os trabalhadores, né, o pessoal da limpeza, igual nos umbrais, né? Sim. Então, parece que em todos os lugares, sem exceção, vão ter tudo, né? Isso, exato. Quer dizer, talvez tenha uma maioria por exemplo, no hospital vai ter uma maioria de doentes, mas tem os trabalhadores, né?
Então, aí é a hora da gente ver, às vezes, a minoria. E valorizar a minoria, porque a ação do bem, ela vai superar a ação do que nós chamamos de mal. Né? E é isso que a gente precisa começar a observar, sem deixar de ver o outro lado, claro. Né? Aí, na sequência aqui, ele vai falar dos mundos de expiações e de provas, que é a característica da Terra. Né? Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. Uns pontos interessantes que ele chama a atenção, que é a superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo. Então, por isso diz que é de prova e expiação, né? Destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Esses acabaram de sair das mãos do Criador é simbólico, né? Porque, na verdade, os espíritos que estamos na Terra hoje, nós já passamos pelos mundos primitivos e já cumprimos as etapas necessárias e fomos aprovados. Por isso viemos para a Terra. Porque na Terra, agora, com o desenvolvimento que os da Terra conseguiram atingir do ponto de vista intelectual e atingir um determinado nível, já estamos capacitados a estar na Terra e continuar o nosso processo que vai acontecer na Terra. É importante, eu gosto sempre de chamar a atenção para uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 167 do Livro dos Espíritos, que ela pergunta qual a finalidade da reencarnação. Seria como a gente perguntar assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Tipo assim, quase que no mineirês, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual a finalidade da reencarnação e por que estou reencarnado aqui na Terra? E a resposta é simples, instrutiva e fácil de guardar. A primeira parte é assim, expiação. Ou seja, estamos na Terra cumprindo uma oportunidade de consertar as coisas erradas que fizemos para trás. E, de uma certa forma, atualmente também. A segunda questão, a sequência da resposta, ele fala melhoramento progressivo da humanidade. Então, aqui na Terra, estamos consertando o que já conseguimos atrapalhar e continuamos com a oportunidade de melhorar. E ele coloca um argumento simples também. Sem isso, onde estaria a justiça? Ou seja, um bom pai dá sempre oportunidade a seus filhos para fazer de novo e recomeçar. Então, estamos na Terra com essa finalidade, sendo a Terra mundo de expiações e de provas. Cumprindo a finalidade da expiação, sem nos complicar mais, e continuando na busca do aperfeiçoamento, que é o melhoramento progressivo, nós entraremos na justiça e, se continuarmos seguindo e cumprindo a lei de Deus, nós começaremos a ficar aptos para os mundos regeneradores. Que o que ele diz aqui? Os mundos regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, vejam bem, está no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os mundos regeneradores servem de transição. Nós estamos na transição aqui na Terra de um estágio que nós atingimos para um mundo regenerador, que é um mundo de transição, quer dizer, ele está intermediando a condição da Terra e a condição dos mundos felizes.
Então, a transição é um processo que estará sempre acontecendo e, certamente, os mundos e as pessoas estamos sempre em transição leve, gradativa, até chegar um momento que tem uma mais acentuada, que é este momento que nós estamos vivendo agora, que está acontecendo essa oportunidade mais acentuada de nos transferirmos de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Cabe aqui uma pergunta para nós, para a gente refletir, que é: qual a consciência que nós já temos hoje dessa nossa construção da regeneração? Porque, vejam bem, ele vai trazer aqui algumas colocações a respeito, a gente pode se posicionar. Aqui é como se fosse um trabalho de autoconhecimento, que ele vai falar assim: a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Aí a pergunta é: nós já estamos encontrando ou vivenciando a calma e o repouso? Nós já estamos aprendendo a conviver com os nossos irmãos, com as situações que eles vivem, que eles nos apresentam, ou, quer dizer, com eles e apesar deles em algumas circunstâncias? Como estamos hoje intimamente em relação a esse mundo que estamos vivendo? Que nível de preocupações, que nível de reclamações temos feito em termos do mundo, mas o que de fato temos organizado ou construído para melhorar o nosso mundo pessoal, para estender ao mundo coletivo, ao mundo humanidade? Essas são as reflexões que nós precisamos desenvolver para a gente aproveitar os ensinamentos que vamos recebendo. É trazer para nós, trazer os chamamentos para a nossa responsabilidade e, num processo de autoconhecimento, começar a entender como estamos em relação a tudo isso. Então, a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundo, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Aí, de novo, somos escravos de alguma paixão desordenada? Ele diz que é isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura e do ódio que a sufoca. Então, tudo isso aqui está relacionado com os nossos comportamentos. Ele não está dizendo que nós estamos proibidos de ter essas sensações, mas está nos convidando ao controle disso. Então, a pergunta para nós é exatamente essa: estamos vivendo alguma coisa assim, mas está sob controle? Estamos conduzindo bem essas nossas reações ainda desagradáveis, às vezes? Temos, mas já controlamos? Ou só temos e ainda estamos na fase do justificar? Se já controlamos, estamos dentro do processo de regeneração. Mas se ainda estamos justificando, estamos aquém desse processo. Estamos ainda, então, no nível da terra de provas e expiações, especialmente expiações. Porque se estamos reclamando do mundo, nós estamos reclamando de situações que estão nos acontecendo para a nossa expiação e para o nosso progresso, e estamos, de alguma forma,
deturpando ou prejudicando essas oportunidades sem aproveitá-las, porque não estamos nos adaptando ao que é melhor nesse sentido. Então, só um minutinho, alguém levantou a mão, só um minutinho, tá? Só para concluir essa ideia aqui. Então, ele fala assim, o homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Então, estão imediatamente além do que nós somos hoje. Fisicamente muito parecidos, moralmente já transformados em alguns aspectos e em transformação em outros. Então, é isso que vai nos dar a condição de progredir junto com o nosso planeta e com os nossos companheiros que estão progredindo também. Quem é que queria falar? Sou eu mesmo, Valdir. Ah, tá. Refletindo aqui sobre tudo isso, Hum. Eu acho que também é muita parte da, como você já disse, a gente começar o entendimento sobre a percepção do que realmente é mal, Sim. do que para nós parece ser o mal, que na realidade as dificuldades, os desafios são oportunidades, né, que a gente tem. Sim. Isso. As doenças são curas, né? As doenças são curas espirituais. Sim. E a gente vai passar por processos de dor, mas eu acho que a gente vai começar a ter essa paz quando a gente passar pela dor sem sofrimento. Porque Isso. o sofrimento é uma concepção de algo que você está se considerando uma vítima de um processo, né? Isso. Ou você está sofrendo pela dor. A dor vai acontecer. Mas se a gente começar a ter esse entendimento, né, coisa bem difícil, né, de que a dor é uma cura, na realidade, eu penso que espíritos mais esclarecidos passam por dor sem ter que sofrer, sabe? E isso já é um estado de paz de consciência, né? Isso. Então, sentir dor é normal, é natural até, né? Agora, sofrer com a dor é o que nós precisamos trabalhar, certo? É um trabalho delicado. E é exatamente um trabalho de esforço um pouco maior, que já é uma característica da transição. Porque você vai chegar num ponto que a gente vai enrolando, né? A gente vai deixando, vai passando, vai resolver só um tiquinho, e às vezes não resolve nada. Mas chega um momento que tem que ir. Quer dizer, você foi enrolando o trimestre, por exemplo, mas chegou no final do trimestre, você vai ter que fazer a prova. Aí você vai ter que se virar e estudar mais, e ficar sem dormir, e fazer alguma coisa assim para passar. Quer dizer, é a oportunidade que tem. É o momento que nós estamos vivendo. Então, a dor hoje mais acentuada em alguns aspectos é a grande oportunidade. Tem a mensagem da Joana de Angeles lá no Evangelho, no capítulo 9, né, da paciência, que ela começa dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Então, é preciso refletir sobre isso. É preciso colocar isso em prática, né? Parece mais alguém levantou a mão aí. Não, foi uma pessoa que entrou, mas a Cintia até colocou aqui que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Exatamente, é isso aí, né? No item 19, então, desse capítulo 3 do Evangelho, ele coloca a progressão dos mundos. Eu acho esse item um dos mais importantes, porque ele é curtinho e resume tudo. O progresso é lei da natureza, tem a lei do progresso, né? Uma das 10 divisões da terceira parte do Livro dos Espíritos. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer
e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, vejam, aqui está previsto, aliás, sempre está previsto um acompanhamento, tanto do progresso da humanidade, pessoas, né, das personalidades, como o progresso dos mundos, das instituições, das organizações. A gente vê a Terra atingindo um estágio em termos de progresso tecnológico admirável e perceptível por todos nós. Quem já tem mais de 20 anos, pelo menos, já consegue perceber muitas diferenças em relação ao que começou a perceber quando começou a entrar na Terra e observar as coisas. Já dá para comparar. E houve muita mudança. Eu, por exemplo, que já passei lá dos 40, né? Bastante tempo já percebi coisas. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa sobre como era o meu trabalho profissional quando eu comecei. Então, a gente fazia planilhas, tinha que riscar a planilha, pegar uma folha em branco, fazer a planilha riscando com lápis, fazendo as colunas, as linhas, preencher tudo à mão e calcular, quer dizer, somar os números na vertical e na horizontal usando uma maquininha de manivela. Hoje nós temos um programa aí, o Excel, por exemplo, que a tabela já vem pronta, você só digita os números lá e ele já vai te dando a soma de tudo na vertical e na horizontal. Você quer mudar alguma coisa, você muda imediatamente, já aparece o resultado. Antes você tinha que calcular tudo de novo. Então, só isso aí, para dar um exemplo, você já vê o tanto de progresso que teve em diversas coisas. Nós temos hoje, quer dizer, pode dizer, há 30 anos atrás, os nossos meios de comunicação aqui, por telefone, eram terríveis. Conseguir um telefone para você fazer uma ligação, principalmente o interurbano, era uma coisa assim, quase impossível em determinados lugares e momentos. Hoje nós temos aí uma população, vamos pôr, tem 210 milhões de brasileiros, deve ter pelo menos 220 milhões de telefones ou mais. Ou seja, cada um hoje tem um telefone. E com uma facilidade muito grande de comunicação. Então, isso é o progresso. Os mundos estão progredindo. Fisicamente estamos progredindo. Intelectualmente estamos progredindo. As inteligências que estão chegando na Terra hoje já estão demonstrando isso. A parte da inteligência, da intelectualidade está muito mais avançada. Estamos em dívida ainda com a parte moral. O nosso mundo físico aqui, o Brasil, fisicamente, já teve melhoras extraordinárias. A gente, é claro, que passa pelas ruas e vê os buracos, os quebra-mola, uma série de coisas aí que parece que atrapalhou tudo. Mas houve progresso, houve crescimento. A nossa construção mudou muito, melhorou muito, e tudo melhorou. É preciso a gente passar a observar isso para ver que realmente o progresso está acontecendo. Então, há esse progresso que são pequenas transições no nosso dia a dia, numa pequena encarnação que nós temos aqui, né? Pequenas encarnações, pequenos momentos em que há grandes transições importantes. Mas estamos, com tudo isso, aprendendo para conviver com uma transição muito maior, que é uma transição planetária. Então, isso aí é resultado de todos esses progressos acontecidos, tanto do ponto de vista físico, como intelectual, quanto moral. O grande chamamento para nós hoje, então, é o que nós vamos chegar nele, que é exatamente o chamamento para a nossa transformação moral, para que nós realmente consigamos acompanhar o mundo que vai atingir uma condição em que o progresso moral vai ter uma importância muito maior do que temos hoje, não é isso? Então, vamos refletir sobre tudo isso. Parece que eu não consigo ler tudo aqui, porque A Nair.
Nair, pode falar, Nair. Ei, Valdir, bom dia. Bom Valdir, dia. qual que é a diferença de progresso e evolução? Ó, progresso e evolução está bem relacionado, né? Uma coisa é quase que o mesmo que a outra. Mas a gente chama de evolução mais comumente a evolução do espírito, né? A evolução espiritual, né? E o progresso dos mundos, vamos separar assim, progresso na parte física, evolução na parte moral. Então, na evolução, o que a gente usa, as expressões que nós usamos, é até aquela expressão que é atribuída ao Leon Denis, né? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita no animal e acorda no homem. E continua até o anjo, né? Aí o progresso é mais o progresso dos mundos. Mas como ele fala aqui, ó, o progresso acontece em todos os níveis. Nós estamos atingindo ou buscando a perfeição em todos os níveis, tanto físico quanto moral e espiritual. Tá? Ok? Ele continua aqui, ó. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, aqui ele usou progride, né? Progredir, progresso. Mas se colocasse assim, ao mesmo tempo que todos os seres vivos evoluem moralmente ou avançam moralmente, evoluem ou avançam materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis, que é mais ou menos o exemplo que eu dei aqui agora da Terra, do que a gente consegue perceber aqui nessa nossa existência. Aí, mais embaixo, ele fala assim, quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude, a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Aqui ele faz, é como se fosse até uma crítica às conclusões que ainda existem da ciência hoje, né? Ainda há muita informação, muita resistência em aceitar a vida em outros planetas, em outros mundos, por exemplo, em aceitar a própria evolução. Ainda não há assim, uma aceitação ampla, como a gente tem estudado no Espiritismo. Mas ele fala que é mesquinha e indigna do poder do Criador essa ideia que concentra a sua solicitude, a sua providência, no imperceptível grão de areia que é a Terra, e que restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve, então, segundo a lei do progresso, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Então, estamos nos elevando, estamos em aperfeiçoamento. E aí, no finalzinho aqui, o Santo Agostinho fecha, que eu achei assim como chave de ouro. Ele, o homem, o planeta, o mundo, há chegado a um de seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, essa do progresso é o capítulo 3, item 19, progressão dos mundos. Então, nessa sequência, então, o que vai chegando à conclusão? Que haverá realmente uma grande transformação. E essa transformação, que nós estamos chamando de transição,
ela está acontecendo com o planeta, né, que vai passar de prova e expiação para regeneração, e automaticamente com os moradores, que somos nós, que entraremos nessa condição de passaremos para mundos ditosos assim que vencemos a etapa da regeneração, confirmando a nossa condição de regenerados e prontos para ir acima. Então, na regeneração, como ele diz acima, ainda não estaremos perfeitos. Ainda estaremos na fase da construção de nós mesmos. Eu diria que estaremos na fase da disciplina. Tem a frase do Emmanuel que eu acho muito interessante, que ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade. O processo da disciplina começa aqui na Terra, no nosso caso, né? Nós começamos a tomar consciência dessa necessidade aqui na Terra. Ao nos conscientizar da necessidade dessa disciplina, nós vamos começar a nos disciplinar pelo esforço que faremos pela mudança, pela readaptação, a partir do autoconhecimento. O autoconhecimento significa conhecer-nos, assumir a responsabilidade sobre aquilo, especialmente de ainda imperfeito que existe em nós, assumir essa responsabilidade como responsáveis por tudo isso, como construtores das nossas causas e dos nossos efeitos, e, ao assumir, iniciar o processo de reconstrução através da disciplina, que vamos nos impor. A gente diz que a doutrina não impõe nada, mas nós passamos a nos impor baseado no que vamos aprendendo. Aí vamos nos esforçar, nos disciplinar para atingir o objetivo. Quando entramos na boa vontade de nos disciplinar, nós criamos a condição de passar para um mundo de regeneração, porque estamos no processo da regeneração e já estamos caminhando bem nele. Ao caminhar e atingir a regeneração, a partir daqui, nós vamos consolidando a regeneração, até chegar a um ponto que não há mais necessidade da disciplina imposta, passa a ser espontâneo. E aí nós agiremos naturalmente de acordo com o que precisa ser. Então, a disciplina é importantíssima nesse momento. O esforço para mudar os nossos comportamentos é necessário. Podemos fazer essa mudança sem dor, sem sofrimento, através da compreensão. O livro Reforma Íntima Sem Martírio, para mim, só o título do livro aí já diz quase tudo. É para fazer uma reforma íntima, sem nos martirizar, mas nos esforçando para atingir o objetivo. Então, intimamente, haverá em nós uma grande revolução, uma grande transição. Porque nós estamos partindo do imperfeito para o bom, para um pouco melhor, através de um processo que vai exigir bastante de nós no início, que é a vontade de mudar, uma vontade firme, uma vontade continuada, uma vontade que traga uma perseverança na possibilidade da mudança que precisa ser feita. Então, diante dessa possibilidade, repetindo aqui o Santo Agostinho, né? Ele, o nosso mundo, a chegada a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos
porque nele imperará a lei de Deus. Eu gosto sempre de chamar a atenção para o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é o livro, é o nosso livro. Já ouvi algumas pessoas falar que às vezes fica repetitivo, mas é para ser repetitivo mesmo, porque a disciplina é um repetir de mesmos processos, melhorando gradativamente, até que a gente passe a fazer naturalmente. Então, no Evangelho, quem ver a lógica que tem a sequência dos livros, dos capítulos do Evangelho, vai ver que no primeiro capítulo ele começa com uma recomendação das mais importantes, de uma orientação, né? Primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. Ou seja, eu não vim destruir a lei. Eu preciso avisar isso para mim mesmo. Eu vim cumprir a lei. As palavras que Jesus disse muitas vezes passarão a ser as nossas palavras no nosso processo de transformação. Então, será uma transformação tranquila. Isso nós estamos falando também do ponto de vista moral. Mas agora nós vamos chegar no ponto de vista físico um pouco. Na Gênese do Kardec, no capítulo 9 em especial, ele chama Revoluções do Globo. Porque há muita profecia sobre coisas que aconteceriam em algum momento, no final dos tempos, e tem uma série de colocações assim, de que aconteceriam muitas coisas. E realmente muitas coisas do ponto de vista físico aconteceram. E essas coisas todas fizeram com que as crenças ficassem muito voltadas para tragédias, catástrofes, a ideia de fim de mundo, a gente queria adivinhar quando seria realmente o fim do mundo, com uma série de datas aí de previsões que chegaria a 2000, mas não passaria, e passou. Depois vai ser em 2012, depois vai ser em 2019, agora vai ser em 2057. E aí a gente vai vendo uma série de especulações, uma série de imaginações, e muitas delas trágicas. Muitas delas trazendo uma proposta de tragédia, onde, de uma certa forma, o mundo ia acabar, a Terra ia desaparecer, transformar. Então, uma série de coisas assim, que nós precisamos destruir isso em nós. E ajudar as pessoas a não continuar compactando com isso, pensando assim, acreditando em fim das coisas. Existirá um fim, sim, do que nós chamamos de mal, porque ele será transformado em bem, será modificado para o bem. E muita coisa que chamamos de mal hoje, nós vamos transformar, elas vão continuar acontecendo. E nós vamos passar a defini-las como bem, porque vamos entender que essas coisas fazem bem para a humanidade. E vamos entender que a guerra, por exemplo, mata corpos, destrói coisas materiais, faz grandes transformações, agora locais, mais localizadas, e matam corpos. Mas desses corpos saem espíritos em crescimento espiritual. Eu sei que é trágico pensar isso no primeiro momento, mas vamos pensar com calma. Porque, pensando com calma ou não, as guerras estão acontecendo. A gente tem que achar uma explicação para elas diante da bondade de Deus. E uma série de outras coisas que foram surgindo. Então, nesse capítulo 9, o Kardec e os espíritos, né, vão trazer para nós algumas ideias a respeito. Fala, além das revoluções gerais, a Terra experimentou grande número de perturbações locais que mudaram o aspecto de certas regiões, e isso ao longo dos tempos. Como no tocante às outras duas causas contribuíram para essas perturbações, o fogo e a água. Quer dizer, se já teve com fogo e já teve com água, e agora como será, né? O fogo atuou produzindo
ou erupções vulcânicas que sepultaram sob espessas camadas de cinzas e lavas os terrenos circunjacentes, fazendo desaparecer cidades com seus habitantes, ou terremotos, levantamentos da crosta sólida que impeliam as águas para as regiões mais baixas, ou afundamento em maior ou menor extensão dessa mesma crosta em alguns lugares, para onde as águas se precipitaram, deixando em seco outros lugares. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto que outras desapareceram, que porções de continentes se separaram e formaram ilhas, que braços do mar secados ligaram ilhas a continentes. Quanto à água, essa atuou produzindo ou a irrupção ou a retirada do mar em algumas costas, desmoronamentos que, interceptando as correntes líquidas, formaram lagos, ou transbordamento e inundações, ou, enfim, aterros nas embocaduras dos rios. Esses aterros, rechaçando o mar, criaram novos territórios, tal a origem do delta do Nilo, ou Baixo Egito, do delta do Ródano, ou Camarga. Aqui nós vamos vendo que esses acontecimentos aqui, essas revoluções todas que foram acontecendo aí, provocadas pelo fogo, pela água, foram demarcando regiões, organizando, fazendo divisões, colocando água em alguns pontos que não tinha, retirando excessos de outros pontos, organizando a divisão dos planetas, dos continentes, dos planetas, a divisão de cada região, por exemplo, e fazendo delas as divisões internas, para que tivéssemos hoje os países, os estados, os bairros. Então, tudo isso faz parte da nossa organização física, e tudo isso, em muitas situações, aconteceu a partir de alguma situação grave, séria, alguma transição pesada, que, em princípio, parecia tudo muito ruim, mas depois foi vendo a transformação que houve. Lá ele fala, na Gênesis, ele fala do dilúvio bíblico, e eu coloquei para nós aqui, só para dar um exemplo sobre essa situação aqui, porque o dilúvio, há uma certa controvérsia entre qual dilúvio, que foi esse, que foi aquele. Ele fala, o dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de o grande dilúvio asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Então, aconteceu realmente, segundo a Gênesis do Kardec, né? O dilúvio realmente aconteceu, não destruindo toda a Terra. Deve ter ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. Corrobora esta opinião a existência de um mar interior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal, outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Aí ele vai mostrando uma série de acontecimentos relacionados com o dilúvio. E finaliza dizendo assim, o dilúvio asiático foi, evidentemente, posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias, em suas histórias, em seus relatos. Diante do dilúvio, surgiu uma história interessante. Não vamos entrar nela aqui, só para citar, é a história do Noé. Porque o Antigo Testamento tem várias histórias que podem só parecer histórias, mas todas elas têm um fundamento simbólico que vão representar momentos muito importantes da humanidade.
chamamentos muito importantes. Então, no dilúvio, surge lá a figura do Noé, que é uma história, né? O Noé tinha uma família, mas só ele conseguiu entender a necessidade de respeitar aquilo que estava para acontecer, que estava previsto. De uma certa forma, o Noé é como se fosse alguém que, nos dias de hoje, ouviu os chamamentos para algo muito sério que estava para acontecer e resolveu levar a sério. Então, ele é a figura que constrói uma arca, uma coisa exagerada, fora de uma realidade lógica para a gente entender hoje como história real, né? Mas principalmente como história simbólica. Então, ele constrói aquela arca, coloca ali a sua família, coloca a representação de alguns dos animais e vai se prevenir contra a invasão das águas. E essa invasão tinha algumas finalidades. Finalidades morais para a humanidade daquele momento, que certamente estava passando por algum tipo de transição, como nós estamos passando hoje. Então, seria importante se cada um de nós pudesse pegar a Bíblia, né? Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, a partir do capítulo 6 do livro Gênesis, é o primeiro livro do Moisés, é que ele vai tratar do dilúvio. Ele começa dizendo que aquela ligação dos filhos de Deus e dos filhos dos homens começa a falar da corrupção da humanidade. E ele diz que só um trechinho fala assim, o capítulo 6, a partir do versículo 5, fala assim, e Yahvé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. E Yahvé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse Yahvé, farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei. E com os homens, os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Yahvé. Então, só nesse trechinho aqui, a gente vê o quão simbólico é, que ele está falando que Deus se arrependeu de ter feito o homem e a terra, ou de ter feito o homem sobre a terra, e que resolveu que ia destruir tudo. E destruiu o homem tudo que criou. Mas poupou Noé e sua família e as coisas que ele escolheu para sobreviver com ele. Então, é uma história que tem um simbolismo e que pode ter também uma realidade. Então, essa é a questão do dilúvio. Aqui estava acontecendo uma preparação para um grande momento que a humanidade viveria, para uma grande transformação, especialmente nessa região onde isso aconteceu. Então, na sequência aqui, nós temos também, só também para chamar a atenção um pouco, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o capítulo 24 do Mateus é o capítulo das profecias. Então, desde o início, né, ele já vai tratando das coisas. Na Bíblia de Jerusalém tem um título aqui que chama Discurso Escatológico. A palavra é estranha, parece esquisita, né? Mas é o discurso das coisas que estão para acontecer. E, certamente, esses discursos têm muita, eu diria, muita profecia que falaria sobre tudo que está acontecendo hoje, mas sobre tudo que veio acontecendo na Terra ao longo desse tempo. Por quê? Jesus, com certeza, previa essa transição, porque Jesus sabia que a Terra estava por se promover. Capela se promoveu, mudou tudo. As pessoas que não podiam ficar mais lá foram transferidas para a Terra e certamente para outros planetas. Então, ele sabia que tudo que aconteceu lá
continuaria acontecendo, porque nada para. Tudo vai acontecendo, tudo vai progredindo, tudo vai criando, continuando e existindo e preexistindo cada vez mais. Então, nesses versículos aqui, só para então um exemplo, e para sugerir uma leitura desse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele fala assim, o subtítulo é a amplitude cósmica desse acontecimento. Logo após a tribulação daqueles dias, então, os dias que confirmarão a transição, o momento mais completo. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade até a outra extremidade dos céus. Então aqui tem alguns versículos cheios de simbolismos. Nós não vamos entrar nessa questão da interpretação aqui agora, mas só para mostrar o seguinte, na leitura literal dessas profecias, já dá para a gente perceber muita coisa que está relacionada com o que está acontecendo hoje. Mas tem algumas que a gente precisa buscar um entendimento mais profundo para entender melhor. Porque, por exemplo, quando ele fala aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, numa das interpretações que o pastorino coloca sobre o Filho do Homem, ele diz que o Filho do Homem é o filho da humanidade, é o filho da experiência humana, é aquele que cresceu, desenvolveu e aperfeiçoou aqui na humanidade até completar todo o seu processo de humanização. Do ponto de vista de evolução, o Filho do Homem está sendo construído na Terra. Mas enquanto estamos construindo o Filho do Homem, nós somos filhos do animal. Por que essa ideia? Porque, na sequência, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal. Então, o vegetal é filho do mineral, é resultado do mineral. Depois do vegetal, vem o animal irracional. Então, ele é resultado dali. E depois do animal irracional, é que vem o homem. Então, o homem é resultado. É como se ele fosse o filho, a origem do animal. Mas, principalmente do ponto de vista moral, nós herdamos do animal uma consequência natural. Porque nós somos instinto, nós vivemos ainda pelo instinto. No início era muito mais. Então, o instinto é a característica do animal. Hoje a Terra tem espíritos que estão no início na Terra e no final na Terra. Os que estão chegando trazem instintos muito mais arraigados. Os que estão saindo já estão com alguns sentimentos alimentados, construídos. E essa mistura é para que uns aprendam com os outros. Os que estão chegando vão aprender a ser melhores com os que estão saindo. Mas os que estão saindo vão consolidar o aprendizado com os que estão chegando. A gente olha para a Terra hoje e tem a impressão que está piorando tudo. Mas não está piorando. Estão chegando aqueles espíritos que ainda estavam muito animalizados e que precisam da convivência com os que estão espiritualizados
para o aprendizado deles, como foi Capela com os homens da terra naquela época. Então, é preciso que nós, que já estamos conseguindo parar, porque parar 3 horas para fazer um estudo, participar de um estudo sobre transição planetária, já precisa ter uma boa vontade bem grande da parte desses que estamos aqui hoje participando desse estudo. Isso significa que há um interesse da nossa parte hoje em entender essas coisas. Mas esse interesse de aprender, de entender, ele vai se estender e se completar se esse aprendizado nos ajudar a viver melhor com as pessoas com quem convivemos. Especialmente esses que estão chegando agora, trazendo as suas dificuldades para aprender a melhorar junto conosco e a partir de nós. Então, nós temos um compromisso importante nessa transição. Um compromisso conosco. É de consolidar o nosso aprendizado. E aí vem aquelas perguntas, né, que eu gosto de fazer, até para mim mesmo. Como está a nossa convivência com as pessoas? Como estamos convivendo com esses que nós chamamos de criminosos, de assassinos, e damos uma série de adjetivos, né, que não dá nem ficar falando muito? Como está a nossa convivência íntima com essas pessoas? Não é uma convivência física. Alguns casos têm convivência física, mesmo com pessoas que praticaram crimes. Como estamos com eles? Será que estamos consolidando o que já aprendemos? O que já entendemos? Ou ainda estamos naquela fase do julgamento? Bom, agora eu já sei o que é o mal. Então, agora eu já sei quem são os maus. Então, agora, para eles, fogo do inferno. Cruz, crucificação, morte, eliminação. Será que é isso? Ou já estamos compreendendo que esses são também nossos irmãos e que estão aqui em busca de uma oportunidade para crescer junto conosco, aprendendo o que nós já aprendemos e que eles ainda não se deram ou não tiveram oportunidade de aprender também. Sem esses testes para a consolidação, a transição não acontecerá para nós, do ponto de vista especialmente moral. Porque nós estaremos com conhecimento dos evangelhos. Nós estaremos explicando, entendendo o evangelho, mas não estaremos vivendo o evangelho. Perguntemos como Jesus conviveu com essas pessoas. Veja as pessoas com que ele conviveu, aqueles que ele realmente ajudou, curou. Quem eram essas pessoas? Ele foi firme com alguns que estavam ainda ensinando e incentivando o mal. Mas especialmente as vítimas, que eram também, vamos dizer, pecadores, ele teve misericórdia, ele teve paciência, ele teve tranquilidade para orientar cada um dentro da sua necessidade. E nós somos hoje os seguidores, os representantes de Jesus aqui na Terra. E a consolidação do nosso aprendizado vai depender da nossa convivência com essas pessoas. Bom, então, vamos às transições, né? Do ponto de vista físico, já falamos um pouquinho do dilúvio, das profecias. Aí no livro Gênesis, lá no item 6 desse capítulo 9, nós usamos basicamente esse capítulo 9, não todo, mas alguns pontos para a gente trabalhar, porque os assuntos são bem mais complexos até. Então, a gente começa lá nesse capítulo 9, no item 6, ele fala assim: além do seu movimento anual em torno do Sol, origem das estações,
do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, origens do dia e da noite, tem a Terra um terceiro movimento que se completa em cerca de 25.868 anos e que produz o fenômeno denominado em astronomia por precessão dos equinócios. Este movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, sem o auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de oscilação circular, que se é comparado à de um peão a morrer e por virtude da qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo vértice está no centro do planeta, abrangendo as bases desses cones, a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23,5 graus de raio. Isso tudo está na Gênese, eu li exatamente como está escrito lá, só para a gente ter uma ideia relativa de tudo isso aqui. O que quer dizer? Que, além do movimento, dos movimentos conhecidos, né, do Sol em torno dele mesmo, ou melhor, da Terra em torno do Sol, em torno dela mesma, em torno dela em 24 horas, em torno do Sol em 365 dias, ele fala que tem um outro movimento, que é um movimento que demora 25.868 anos. Esse movimento, ele é interessante porque ele, dividido em 12, ele vai atingir os signos dos zodíacos, as constelações zodiacais ou signos do zodíaco, e forma um círculo no plano do equador terrestre, conforme o mês do nascimento, e o indivíduo dizia-se que ele nascera sob tal ou tal signo, daí os prognósticos da astrologia. Mas é claro que nós não estamos sugerindo e nem convidando ninguém a entrar nessa questão do horóscopo. Mas existe lá o zodíaco. E essa existência traz para nós algumas informações importantes. O zodíaco seria a zona da esfera celeste dividida em 12 constelações. E que o Sol, em cada mês, se encontra diante de uma delas. Então, são 12 signos do zodíaco. Esses 12 divididos, quer dizer, 25.868 anos dividido por 12, daria um valor, então, de 2.155 anos. 2.155 anos. Isso aqui mostra para nós a regularidade dos processos de transições que vão acontecer em épocas previstas e, de uma certa forma, com números quase que exatos sobre o tempo do acontecimento. Só não são exatos para nós, mas tem uma relativa exatidão, porque quem descobriu esses números foram os cientistas da Terra. E eles descobriram isso baseado em cálculos que eles fizeram a partir de descobertas que foram feitas e trabalhadas para chegar aos números e chegar a uma, vamos dizer assim, uma aparência da realidade. Então, como que nós vamos utilizar isso para ter um entendimento dessas divisões relacionadas com instruções que chegaram para nós, especialmente de Jesus para frente e de Jesus para trás? Então, tudo isso tem um significado que precisa ser melhor estudado, especialmente para quem se interessar pelo assunto, porque eles vão mostrar todo um movimento que acontece no universo que faz parte da evolução, da progressão dos planetas, no nosso caso especificamente da Terra, em épocas previstas.
E o importante em entender essas épocas previstas é exatamente que, ao buscar esse entendimento, a gente consiga entender a regularidade e a perfeição do movimento do universo, a perfeição do planejamento das coisas que aconteceram e que estão para acontecer dentro de uma organização que nós vamos chamar de perfeita, que são capazes de ser numeradas pelos cientistas humanos, certamente espíritos mais avançados, que vieram à Terra para trazer o esclarecimento sobre essas coisas e dar uns sinais de orientação para nós, para entendermos todo o processo da organização do universo. Então, nós vamos voltar um pouquinho mais a isso aqui, para fazer algumas considerações a respeito. Só que antes de voltar a isso aqui, como toda boa novela, né? Nós vamos fazer um intervalo agora. Certo? Aí nós vamos fazer um intervalo. Depois do intervalo, quem tiver coragem de voltar para continuar, aí nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Tá bom? Para a gente dar continuidade no nosso processo aqui. Ok? Combinado, Vamos fazer a nossa transição aqui, né, Valdir? Hein? Fazer a nossa transição aqui. Isso. Vai dar uma paradinha, descansar os ouvidos, né? Isso. Decidir se vai continuar ou não, né? O pessoal, nós retomamos, então, às 10h45, ok? Isso. Eu vou deixar a sala aberta. Quem quiser permanecer na sala, pode ficar. Ou então pode acessar novamente daqui 15 minutos, tá bom? E a gente dá continuidade, é bom para a gente ter esse tempinho aí para refletir também sobre o que já foi dito. Se alguém tiver dúvidas ou comentários a fazer, já pode, no retorno, tirar essas dúvidas. No retorno, a gente já pode entrar nessas questões aí, tá bom? Isso aí. Alô. Até logo. Até mais. Daqui a pouco.